E se eu te dissesse que o seu silêncio fala mais alto do que o seu amor algum dia falou? Parece contraditório, não é? Você dá, você se faz presente, você cuida e ele se afasta. Então você para de procurá-lo, para de mandar mensagem e de repente, como por um mecanismo invisível, ele volta. Mas por quê? Por que a distância desperta o desejo? Por que a ausência faz com que ele sinta o seu valor de um jeito que a sua presença nunca pareceu provocar? Não é acidente, não é magia, é psicologia e é muito mais profundo do que a maioria das pessoas jamais percebe. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo vou revelar a verdade por trás do motivo pelo qual os homens voltam quando você se afasta. Não os conselhos superficiais de sempre, não aquele roteiro reciclado de separação, mas os gatilhos reais e silenciosos que existem na mente dele, os que tornam a sua ausência impossível de ignorar. No momento em que você para de correr atrás, a energia muda. Você deixa de ser uma opção e se torna um mistério. E aqui está o ponto que poucos entendem. Não é apenas o seu silêncio que faz ele voltar. É o que esse silêncio diz sobre você. Ele diz: eu não estou implorando, eu não estou esperando, eu estou evoluindo. E é isso que o atrai. Não apenas emocionalmente, instintivamente. Se você já se perguntou por que ele foi embora, por que voltou ou o que ele realmente quer, você está no lugar certo. Ao final deste vídeo, você vai enxergar esse padrão pelo que ele verdadeiramente é. E, mais importante, vai saber exatamente como responder a partir do seu poder, não da sua dor. Porque, querida, isso não é sobre reconquistá-lo. É sobre reconhecer que você nunca precisou correr atrás dele em primeiro lugar. O poder do não contato, o que ele realmente provoca nele. No momento em que você decide entrar em não contato, algo poderoso acontece. Não apenas entre você e ele, mas dentro de você. A maioria das pessoas pensa que o não contato é apenas sobre ignorar mensagens ou ficar em silêncio para chamar a atenção de alguém. Mas na realidade é muito mais profundo. É um reset psicológico. Ele interrompe o padrão ao qual ele se acostumou, aquele onde você estava sempre disponível, sempre emocionalmente aberta, sempre presente, e de repente você não está mais. Essa ausência dói, mas não de forma dramática e óbvia, ela se instala lentamente. No começo, ele pode se sentir aliviado, livre, como se tivesse escapado de algo pesado, mas com o tempo o silêncio se torna mais alto do que a sua voz jamais foi. Ele começa a ecoar na cabeça dele, desafiando a versão de você que ele pensava entender. E quando um homem não consegue mais prever seus movimentos, suas emoções ou seu acesso, você se torna inesquecível. O não contato não é uma punição, é uma reconquista do seu espaço emocional. Ele força o homem a se sentar com o peso das próprias decisões, cria um vazio e dentro desse vazio ele começa a refletir, não apenas sobre a separação ou a discussão, mas sobre como a sua energia costumava fazê-lo sentir. Ele começa a romantizar a conexão. A memória não é precisa, ela é emocional. E sem a sua presença constante, ancorando, os momentos altos emocionais se tornam o que ele lembra com mais vivacidade. A forma como você o fez sentir admirado, compreendido, desejado. O ponto-chave é este. Os homens frequentemente não processam a perda emocional em tempo real. Enquanto você chora no primeiro dia, processa, escreve no diário, ele sai, se distrai, mas enquanto você cura, ele inicia a jornada mais tarde. É por isso que frequentemente parece que os homens voltam do nada, semanas ou meses depois. Não é estratégia,
É porque eles finalmente estão começando a sentir o que não se permitiram sentir no início. E o poder do não contato não é apenas o que ele faz com ele, é o que ele faz com você. Dá a você tempo para reconstruir sua autoestima sem validação externa. Permite que você saia da reação e entre na reflexão. Ensina que o seu valor nunca esteve em ser escolhida, estava em escolher a si mesma primeiro. E essa energia, mesmo à distância, ele sente. Quando você para de se agarrar, de consertar, de explicar, esse desprendimento se torna magnético. Os homens não se sentem atraídos pelo desespero, sentem-se atraídos pela confiança calma de uma mulher que conhece o seu valor. O que ele não percebe de imediato é que, quando você se cala, a dinâmica se inverte. Você não está mais desempenhando o papel que ele esperava. Não está aparecendo no padrão emocional com o qual ele se sentiu confortável. E ele fica se perguntando: ela seguiu em frente? Ela está mais feliz agora? Ela parou de se importar? Essas perguntas criam uma tempestade na mente dele, especialmente se ele esperava que você esperasse ou cedesse. E a ironia é que, quanto mais ele começa a querer respostas, quanto mais busca um fechamento, mais começa a sentir algo que não esperava, arrependimento. Não apenas por ter ela perdido, mas por ter ela subestimado. Esse é o verdadeiro poder do não contato. Ele transforma você, na mente dele, de alguém a quem ele sempre podia recorrer para alguém a quem ele pode nunca mais ter acesso. Então, enquanto você está no não contato se perguntando se ele pensa em você, saiba que o silêncio não está vazio, está carregado. A cada dia que você permanece no seu poder, você está reescrevendo como ele a vê. Não como a garota que esperou, mas como a mulher que foi embora com graça. E esse tipo de mulher permanece na mente dele muito depois que ela partiu. Os gatilhos emocionais que fazem ele sentir sua falta, quando um homem começa a sentir a sua falta, não é por causa das fotos que você postou ou da forma como você parecia ao se afastar. É porque algo mais profundo foi acionado, algo emocional que persiste muito depois que a presença física se vai. A saudade real não vem de imagens, vem de sentimentos. E quando você entende os gatilhos emocionais que fazem ele sentir sua falta, percebe que não se trata de ser inesquecível. Trata-se de ser emocionalmente insubstituível. Um dos maiores gatilhos emocionais é a familiaridade aliada à paz. Se quando ele estava com você, se sentia visto, ouvido e seguro, mesmo de formas sutis, essa memória permanece com ele. Você pode pensar que ele nunca notou como você percebia o humor dele, ou como suavizava a voz quando ele estava estressado. Mas os homens se lembram das mulheres que os compreenderam sem julgamento. Essa segurança emocional se torna rara no momento em que ele vai embora. E é esse contraste, o ruído do mundo versus a paz que ele sentia com você, que começa a consumi-lo. Outro gatilho é a admiração. Não bajulação, não validação, mas admiração genuína. Se ele sentia que era um homem melhor na sua presença, se você respeitava suas ambições ou enxergava algo nele que ele nem enxergava em si mesmo, essa energia permanece, mesmo que ele não tenha demonstrado na época. Quando um homem perde alguém que acreditava nele, fica um vazio que o ego não consegue preencher. Ele pode fingir que está bem, mas no fundo sente falta da forma como você o fazia se sentir maior. Há também o contraste emocional. Se você trouxe cor à rotina dele, espontaneidade à sua estrutura, suavidade à sua dureza, você criou um contraste que agora parece ausência. Ele se lembra da forma como você ria, das piadas bobas dele, da forma como a sua presença mudava a energia do ambiente, da forma como até o seu silêncio tinha uma linguagem que ele entendia. E quando ele tenta substituir isso com alguém novo, não é a mesma coisa. Porque a química emocional não se copia, é rara. E quando se vai, ele sente mais do que sabe dizer. Há ainda o gatilho do mistério, algo que muitas mulheres subestimam.
Quando você para de se explicar demais, quando vai embora sem drama, você deixa espaço para curiosidade. E os homens são profundamente acionados pela curiosidade, especialmente quando não conseguem prever seu próximo movimento. Se ele estava acostumado a você reagindo, explicando, entrando em contato, e de repente você está quieta, calma, centrada, essa mudança emocional o desequilibra. E nesse desconforto, ele começa a sentir falta não apenas da versão antiga de você, mas da versão que ele não teve tempo de entender. E por fim, há o maior gatilho emocional de todos: a presença. Não a presença física, mas a disponibilidade emocional. Quando um homem se lembra dos momentos em que você esteve presente para ele, não apenas nos altos, mas nos momentos vulneráveis dos baixos, isso impacta diferente. Especialmente quando ele percebe que não valorizou isso plenamente. Esse tipo de intimidade emocional não é algo que ele pode recriar por demanda, e uma vez que se vai, o impacto emocional é profundo. Portanto, não é sobre postar para chamar a atenção dele, nem tentar deixá-lo com ciúmes. É sobre saber que o que ele mais sente falta não é o que você fazia por ele. É quem você era quando estava sendo real, emocionalmente aberta e presente. É isso que persiste, que se repete na mente dele quando ele está deitado, acordado à noite. E é isso que faz ele sentir sua falta não apenas por nostalgia, mas a partir de uma memória emocional que não se apaga. Porque quando você cria segurança emocional, admiração, contraste e presença na vida de alguém, você não apenas passa por ela, você deixa uma marca. E algumas marcas nunca são esquecidas. Os motivos reais pelos quais ele entra em contato novamente. Quando ele manda aquele oi do nada, ou aparece nas suas mensagens depois de semanas ou meses de silêncio, é fácil se perguntar: por que agora? O que mudou? A verdade é que quando um homem entra em contato novamente, raramente é aleatório. Há sempre algo por trás disso. Não é apenas curiosidade, tédio ou solidão. É uma mudança emocional que o pegou de surpresa e que ele frequentemente nunca admite em voz alta. Às vezes começa com um gatilho. Talvez ele ouça uma música que vocês costumavam ouvir. Talvez passe por um restaurante onde vocês riram tanto que mal conseguia respirar. Talvez veja alguém que parece com você e por um segundo sua mente o engane. São momentos pequenos, aparentemente insignificantes, mas que provocam uma onda de emoção para a qual ele não está preparado. E quando isso acontece, ele não busca lógica, ele busca você. Outras vezes, é o silêncio que fala mais alto do que qualquer outra coisa. Quando você para de mandar mensagem, de ver os stories dele, de curtir suas postagens, ele sente. Mesmo que haja como se não se importasse, esse silêncio digital se torna distância real. E de repente a atenção que ele considerava garantida desaparece. Essa ausência não é apenas notada, é sentida. Ela perturba o ego, o conforto, a expectativa de que você sempre estaria lá. E essa perturbação frequentemente o empurra a entrar em contato não porque ele sabe o que quer, mas porque não gosta de como é se sentir esquecido. Há também o arrependimento tardio. Os homens processam a perda emocional de forma diferente. Enquanto você pode chorar e refletir logo após a separação, ele pode se distrair, se jogar no trabalho, namorar, sair. Mas, eventualmente, quando as distrações se dissipam e as noites ficam mais silenciosas, ele começa a sentir o espaço que você costumava preencher. E não é apenas sentir sua falta, é sentir saudade de quem ele era quando estava com você. Dessa versão que se sentia vista, apoiada, compreendida. Esse conforto emocional não aparece com frequência. E quando se vai, o vazio que deixa é difícil de ignorar. Às vezes ele entra em contato porque o relacionamento seguinte não funcionou. Ele tentou seguir em frente achando que a grama era mais verde, mas a conexão não tinha a mesma energia. O esforço parecia forçado.
E isso faz perceber que talvez ele tenha subestimado o que tinha. Quando alguém tenta te substituir e falha, isso os humilha de formas que nenhum argumento jamais conseguiria. Depois, há o ego. Alguns homens não lidam bem com a rejeição. E quando você não corre atrás, não implora, não verifica o que aconteceu, isso desafia o senso de importância dele. Entrar em contato passa a ser menos sobre reconciliação e mais sobre reasseguramento. Ele quer saber se você ainda se importa, se ainda está afetada, se ele ainda ocupa um lugar na sua mente. Não é sempre malicioso. É apenas uma insegurança emocional tentando se acalmar, mas aqui está o ponto. Nem toda mensagem significa que ele está pronto para algo real. Às vezes ele está entediado, às vezes está solitário, às vezes quer apenas ver se a porta ainda está aberta. É por isso que é tão importante não interpretar cada sinto sua falta como sinal de mudança. As ações, não as palavras, revelam a intenção. Então, quando ele aparecer de novo, a coisa mais poderosa que você pode fazer é pausar. Não se apresse para responder. Não interprete demais a mensagem. Pergunte a si mesma: o que eu quero? Para qual versão de mim ele está entrando em contato, para aquela que esperou ou para aquela que evoluiu? Porque às vezes ele não está voltando porque ele mudou, está voltando porque você mudou. E essa virada é o que ele nunca previu. Ele está sendo sério ou apenas está solitário? Os sinais que você precisa quando ele volta para a sua vida. É tentador acreditar que a hora chegou, que talvez ele finalmente tenha percebido o seu valor, que desta vez pode ser diferente. Mas antes de abrir essa porta novamente, há uma pergunta que você precisa se fazer. Ele está sendo sério ou apenas está solitário? Porque há uma diferença enorme entre alguém que está pronto para construir com você e alguém que está apenas estendendo a mão para preencher um vazio temporário. A solidão é barulhenta. Ela fala no meio da noite quando não há mais ninguém por perto. Faz ele se lembrar do seu sorriso, da sua risada, de como você o fez sentir que importava. Mas aqui está o ponto difícil. A solidão pode parecer amor quando está vestida de nostalgia. Ele pode dizer as coisas certas, pode te dizer que sente sua falta, que tem pensado em você, que ainda se importa. Talvez ele se importe, mas se importar e se comprometer não são a mesma coisa. Um o conforta, o outro exige algo dele. Você saberá que ele está apenas solitário se as mensagens dele forem inconsistentes, vagas ou aparecerem apenas tarde da noite ou quando ele está entediado. Se ele evita conversas reais sobre o passado, sobre o que deu errado ou o que mudou, isso é um sinal. Quando um homem é sério, ele quer falar sobre as coisas desconfortáveis, quer mostrar crescimento, quer te encontrar onde você está agora, não te arrastar de volta a algo familiar, mas quebrado. A solidão não quer ficar sozinha, o amor quer construir algo melhor. Preste atenção ao esforço, não às palavras. Ele está reservando tempo para você durante o dia, quando a vida está acontecendo, não apenas quando está quieto e conveniente. Ele está perguntando sobre o seu mundo, sobre o seu processo de cura, sobre os seus limites, ou está apenas buscando conforto, sem compromisso. Um homem sério se apresenta de forma diferente. Ele ouve mais, ele planeja, ele está presente, não perfeito, mas consistente. A solidão passa, a intenção real aparece repetidamente, não apenas quando as emoções sobem, mas quando a vida real exige presença. Às vezes a solidão o leva até você porque você parece familiar, segura, acolhedora. Você é o lar emocional que ele deixou, mas isso não significa que ele está pronto para ser quem você precisa que ele seja. E aqui está a verdade difícil. O fato dele sentir a sua falta não significa que ele te valoriza o suficiente para ficar. Ele pode sentir falta dos sentimentos, mas se eles não são seguidos por ação, é fácil sentir falta de alguém no silêncio. É muito mais difícil estar ao lado dele no trabalho cotidiano do amor. Então, o que você faz? Você observa, você permanece enraizada no seu poder,
você se pergunta: esse homem me vê ou apenas me precisa? Você não precisa se apressar na resposta. O tempo sempre revela o que a intenção tenta esconder. Deixe a consistência dele falar. Deixe o esforço dele provar. Não tenha medo de levar o seu tempo. Não deixe a solidão a dele ou a sua te apressar a repetir um ciclo do qual você já curou, porque você merece mais do que ser a muleta emocional de alguém. Você merece ser a escolha de alguém, a prioridade de alguém, não porque ele está solitário, mas porque ele está pronto. Pronto para aparecer, pronto para crescer, pronto para encontrar a versão de você que conhece o seu valor. Então, quando ele ligar, quando mandar mensagem, quando disser tudo o que você esperava, ouvir, pause, ouça com o coração e com a lógica. Se ele for sério, ele provará. Se não for, o seu silêncio dirá a ele tudo o que ele precisa saber. Lembre-se, você não é um plano B. Você é a evolução para a qual ele não estava pronto na primeira vez. Deixe ele mostrar se está pronto agora. Como lidar com o retorno dele como uma mulher de alto valor? Quando ele volta após o silêncio, o espaço, a dor, isso pode despertar tantas emoções. Uma parte de você pode querer correr para os braços dele, outra quer fechar a porta completamente. Mas aqui está o ponto. Uma mulher de alto valor não se apressa em nenhuma das duas direções. Ela não reage impulsivamente. Ela sabe que o seu valor não depende do retorno dele. E ela entende que a forma como lida com esse momento vai definir o tom de tudo que vem depois. Uma mulher de alto valor não tem medo do retorno dele. Não está amargurada, mas também não está cegamente esperançosa. Ela observa. Ela deixa as ações dele falarem mais alto do que as palavras. Porque qualquer um pode dizer: sinto sua falta. Mas apenas um homem com intenção real vai sustentar isso com um comportamento consistente, comunicação clara e responsabilidade emocional. Ela espera clareza, não confusão. Quando ele volta, ela não sente necessidade de provar seu valor, não se explica excessivamente sobre o que sentiu, quanto chorou ou como se manteve firme, não o culpa, não corre atrás. Por quê? Porque ela sabe que ele já vê a diferença. Ele foi embora de alguém que talvez tenha implorado por respostas, mas voltou para alguém que curou, cresceu e ficou no próprio poder. Essa mudança por si só é poderosa. Ele vai sentir na forma como ela fala, na forma como se move, na forma como ela não é mais reativa. Essa paz, essa confiança calma, é magnética. E isso o faz questionar tudo o que pensava saber sobre ela. Lidar com o retorno dele com graça não significa deixá-lo entrar imediatamente. Significa fazer a si mesma as perguntas difíceis. Ele realmente mudou ou está apenas desconfortável sem você? Ele está voltando para dar ou apenas para tomar a sua energia de novo? Uma mulher de alto valor protege a sua paz. Ela não deixa ninguém entrar de volta em sua vida a menos que tenha ganho o direito de estar lá. Ela estabelece limites não para punir, mas para proteger. Ela se comunica de forma direta e clara, não com jogos, não com silêncio, mas com alto respeito. Se ele quer acesso novamente, precisa encontrá-la onde ela está agora, não onde ela costumava estar. Ela não volta a ciclos antigos porque são familiares. Ela os quebra para criar espaço para algo real. E aqui está algo ainda mais importante. Ela não faz o retorno dele ser sobre ele. Ela não fica obcecada com o que ele está pensando, sentindo ou querendo. Ela se volta para dentro. O que eu quero? O que eu mereço? Estou emocionalmente segura com ele? Ela se coloca no centro da decisão, não a fantasia de quem ele pode se tornar. Ser de alto valor não é sobre ser fria ou intocável, é sobre inteligência emocional. É sobre ter o coração para perdoar, mas a força para não esquecer o que aprendeu. É saber que o amor não é apenas sobre conexão, é sobre alinhamento. E se ele não está alinhado com o seu crescimento, com a sua cura, com a sua visão,
Ele não tem acesso apenas porque voltou. Deixe-o ver a mulher que se escolheu, a mulher que não esperou por um pedido de desculpas para evoluir, a mulher que foi embora, subiu de nível e brilha de forma diferente. Essa versão de você não é desesperada, não está com raiva, está apenas cansada de se contentar com menos. Então, quando ele voltar, permaneça no seu poder. Sorria se quiser, converse se estiver aberta, mas nunca esqueça o que você merece. Porque quando você conhece o seu valor, nunca mais terá medo de perder alguém que não sabia como te tratar. E se ele for sério desta vez, ele vai se elevar para te encontrar. Se não for, você continuará caminhando com graça e sem arrependimento. O que não fazer quando ele entrar em contato novamente? Quando ele finalmente entra em contato, após o silêncio, a confusão e a montanha-russa emocional, o seu coração pode dar um salto. É natural. Talvez seja a mensagem que você estava esperando. Talvez seja a validação que você não sabia que ainda queria. Mas nesse momento o que você não faz importa tanto quanto, se não mais, do que o que você faz. Porque uma reação emocional, uma resposta impulsiva, pode te colocar de volta em um ciclo do qual você trabalhou tão arduamente para sair. A primeira coisa a não fazer: não responda imediatamente. Pause, respire, sinta os sentimentos, mas não haja a partir deles. Quando você se apressa para responder, especialmente por empolgação ou ansiedade, envia uma mensagem de que estava esperando, de que ainda é facilmente acessível, de que o seu mundo estava em espera até ele reaparecer. Uma mulher de alto valor não opera a partir da urgência, ela responde a partir da clareza. Dar-se espaço antes de responder cria poder emocional. Permite que você pense em vez de reagir. Não comece a relembrar o passado ou a trazer memórias muito rapidamente. É tentador cair em conversas familiares, falar sobre os bons momentos, as piadas internas, os lembra quando, mas nostalgia não é o mesmo que progresso. Só porque ele está na sua caixa de entrada, não significa que ele ganhou um lugar de primeira fila na sua vida novamente. Mantenha a conversa enraizada, mantenha a sua energia calma. Deixe-o mostrar as intenções antes de você começar a romantizar o passado. Evite buscar fechamento através dessa conversa. Você pode sentir que esta é a sua chance de finalmente entender o que aconteceu, por que ele foi embora, o que sentiu, se sentiu sua falta. Mas aqui está a verdade. Se ele não te deu clareza quando importava, é provável que não dê agora. Não corra atrás de um fechamento de alguém que não conseguia te dar honestidade antes. Você não precisa da explicação completa dele para seguir em frente. A sua cura não depende das respostas dele, está construída na sua decisão. Não finja que nada aconteceu. Não minimize o silêncio, nem haja como se tudo estivesse bem só porque ele apareceu de novo. Isso não é sobre guardar rancor, é sobre guardar os seus limites. Se você agir como se a distância não te afetasse, invalida o seu próprio crescimento. Reconheça o intervalo, respeite o espaço que passou. Você não precisa ser dura, mas precisa ser honesta. Um dos maiores erros: não assuma que a mensagem dele significa que ele quer recomeçar. Um homem pode sentir a sua falta e ainda não estar pronto para você. Ele pode querer acesso à sua energia sem oferecer compromisso. Nem todo sinto sua falta é um convite para reconstruir. Às vezes é apenas um momento de fraqueza, ou de ego, ou de busca de conforto. Não projete significado em uma mensagem que não mostra esforço consistente ao longo do tempo. Não dê intimidade emocional muito rapidamente. Quando ele entra em contato, é fácil cair em conversas profundas, compartilhar seus pensamentos, seus dias, seus sentimentos. Mas o acesso emocional é conquistado, não dado livremente após o silêncio. Mantenha suas defesas erguidas, não para bloquear o amor, mas para filtrá-lo. Deixe-o trabalhar para ver as partes de você que ele uma vez deu como garantidas. E, acima de tudo, não esqueça o quanto você evoluiu.
Não deixe uma simples mensagem desfazer meses de cura. Não troque a sua paz pela ilusão de conexão. Você não cresceu através da dor apenas para se contentar com a confusão novamente. Lembre-se de quem você é agora. Lembre-se do que merece. E lembre-se de que só porque alguém volta não significa que mudou. Deixe as ações dele falar. Deixe o tempo revelar a verdade. Então, quando ele entrar em contato novamente, fique quieta, fique forte, fique sábia. Você não precisa provar o seu valor, você já o tem. Agora deixe-o provar se merece uma segunda chance ou se é apenas mais um teste que você estava destinada a superar. Você deveria reconquistá-lo? Faça a si mesmo esta pergunta. Quando ele reaparece com uma mensagem, uma ligação ou um pedido de desculpas que parece genuíno, é fácil ficar dividida entre o coração e a história. Talvez uma parte de você ainda o ame. Talvez uma parte ainda se pergunte, e se? Mas antes de deixar as emoções tomarem conta, antes de deslizar de volta para algo apenas porque é familiar, há uma pergunta poderosa que você precisa se fazer. Se eu o encontrasse pela primeira vez hoje, eu o escolheria agora? Não a versão dele do passado. Não o potencial em que você uma vez acreditou, mas o homem à sua frente hoje. Essa pergunta elimina a nostalgia e corta o ruído emocional, porque frequentemente o que nos puxa de volta não é o amor, é o hábito, é o conforto, é a história que contamos a nós mesmas sobre como as coisas deveriam ter sido. Mas escolher alguém com base no passado é como tentar ler um novo capítulo enquanto ainda está relendo o antigo. A questão real não é apenas se você pode aceitá-lo de volta. É se a mulher que você é agora quer isso. Pergunte a si mesma o que mudou. Não apenas nele, mas em você. Os seus padrões evoluíram. Você está mais consciente emocionalmente, mais autoprotegida, mais clara sobre como o amor realmente parece quando é saudável. Ele consegue encontrar a versão de você que não tolera mais inconsistência, confusão ou afeto aos poucos? Porque a versão de você que curou merece mais do que a versão dele que foi embora. Então pergunte, o retorno dele parece amor ou alívio? Às vezes confundimos alívio com afeto, alívio por ele finalmente ter percebido, alívio por não ter sido esquecida, alívio porque o silêncio acabou. Mas o alívio passa, o que dura é o respeito, a confiança, a consistência. Se você está considerando aceitá-lo de volta apenas porque faz a dor parar, não é cura, é fuga. E você não chegou tão longe apenas para ficar entorpecida de novo. Considere como ele voltou. Ele assumiu responsabilidade ou apenas disse que sente sua falta? Ele abordou a raiz dos problemas ou está varrendo-os para debaixo do tapete, esperando que o tempo os tenha apagado? Um homem sério em relação a uma segunda chance não diz apenas desculpe, ele mostra mudança. Não uma mudança temporária para reconquistá-la, mas uma consistência de longo prazo alinhada ao crescimento. Preste atenção em como ele lida com o desconforto e como reage quando você não diz sim imediatamente. É aí que a verdade mora. E por fim, pergunte a si mesma, eu me sinto em paz ou me sinto pressionada? A resposta sobre aceitar ele de volta frequentemente se revela em como seu corpo se sente quando ele está por perto novamente. O amor real parece segurança. Não te faz questionar a si mesma todos os dias. Não exige decodificação constante. Se estar com ele de novo significa encolher, duvidar de si mesma ou recomeçar com alguém que não acompanhou o seu crescimento, então talvez o ato mais amoroso que você possa fazer seja continuar caminhando. Aceitá-lo de volta é uma decisão poderosa. Não é fraqueza, mas nunca deve vir do medo. Se ele realmente mudou, você saberá. Não porque ele diz as coisas certas, mas porque se torna alguém diferente, alguém melhor. E se ele não mudou, deixá-lo ir não é perder o amor, é honrar a si mesma. Então, antes de dizer sim, olhe no espelho e pergunte,
Eu me sinto mais forte com ele ou sem ele? A sua resposta já está no seu coração. Agora confie nela. Seu próximo passo. Então aqui você está. Ele entrou em contato e você se viu diante de uma decisão que pensou que nunca precisaria tomar novamente. Mas antes de fazer qualquer coisa, respire fundo e lembre-se, só porque alguém volta não significa que merece ter acesso a você novamente. O seu coração não é uma porta giratória, é um espaço sagrado e você tem todo o direito de protegê-lo. A verdade é que o retorno dele não é o sinal para cair de volta em padrões antigos. É a sua oportunidade de se elevar no seu valor. O seu próximo passo não deve ser baseado apenas nas palavras dele, mas em como as ações dele se alinham com os seus limites, os seus valores e o seu crescimento. Você não é mais a mesma mulher que ele deixou, você evoluiu. Curou-se. Aprendeu como o amor deveria aparecer. Seguro, claro, consistente. O seu próximo passo é agir intencionalmente. Observar, não investir emocionalmente demais antes de ver prova real de mudança. Não explicar os seus padrões, aplicá-los. Não se apressar no perdão, dar tempo a ele. E, acima de tudo, permanecer enraizada no seu autorrespeito. Esse é o seu poder. Seja qual for a sua escolha, reconquistá-lo. Ou fechar a porta, definitivamente faça isso a partir de um lugar de paz, não de pressão. Confie em si mesma para escolher o que é certo para você. Não para a versão de você que sentiu falta dele, mas para a versão de você que sabe mais agora. Porque no final do dia, o objetivo não é apenas recuperar o amor. O objetivo é receber um amor que reflita tudo o que você se tornou. Você não está pedindo demais. Você simplesmente não está mais disposta a se contentar. Esse é o seu poder. Esse é o seu próximo passo. E se você quiser aprofundar essa jornada comigo, explorar mais sobre inteligência emocional, vínculos afetivos e o funcionamento da mente nas relações, eu te convido a me acompanhar no meu canal de membros aqui no YouTube. É um espaço onde entramos mais fundo em tudo isso, juntas, com a calma e o cuidado que esse trabalho merece. Te espero lá. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre a psicanálise. Essa ciência que é uma jornada para dentro de si e que eu amo tanto e que transformou tanto a minha vida. Não é apenas sobre curar os outros, é principalmente sobre compreender o que existe dentro de nós. A psicanálise é a ciência da alma, daquilo que não se vê, mas que comanda quase tudo o que sentimos e fazemos. A psicanálise é a ciência do inconsciente. Você sabia que só 20% dos nossos processos são conscientes? Apenas 20% nós acessamos. Os outros 80% que comandam as suas decisões, a sua vida, as suas doenças, os seus sintomas, estão numa base do seu cérebro que você não acessa. E a psicanálise, por isso eu sou tão apaixonada e declaradamente apaixonada por ela, ela nos dá a oportunidade de acessar esses 80% que a gente chama de inconsciente e que está escondido, mas ele não está escondido parado, ele está escondido comandando a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas, o nosso futuro. Alguns dias atrás eu estava numa cidade e fazia uma palestra e o prefeito da cidade ao final veio me procurar. E ele disse: doutora, a senhora falou que 80% das doenças têm causas emocionais. Eu tenho uma enxaqueca há anos e eu sofro com ela, mas eu já fiz de tudo, tomo remédio, faço tratamentos e não melhoro. Eu mostrei para ele as causas inconscientes da enxaqueca. As causas de perfeccionismo, de excesso de cobrança e daí para frente. Fiz um relatório e entreguei para ele. Um homem de 52 anos. 2 semanas depois ele me falou: doutora, é inacreditável. Depois do que a senhora me falou e eu passei a trabalhar essas questões, mesmo sozinho, sem ter conseguido ir para terapia, eu comecei a trabalhar o
o meu excesso de cobrança, o meu perfeccionismo, a minha rigidez. Ele falou: doutora, tem 52 anos que eu trato a enxaqueca desde criança. E há 2 semanas, com essas informações que a senhora me trouxe à consciência, eu já melhorei substancialmente. Já tem 2 semanas que eu não tomo analgésico. Perceba o quanto a psicanálise é uma chave maravilhosa para dentro de nós. Enquanto o mundo ensina a gente a resolver o que é visível, a psicanálise mergulha no invisível, naquelas memórias que ficam escondidas, nas emoções que a gente aprendeu a calar, nos medos que se disfarçam de força e nas dores que se transformam em repetições. A psicanálise nos leva a mergulhar dentro dos nossos escombros. Eu queria trazer aqui para você uma metáfora. Imagina que você mora em uma casa. Essa casa tem um porão e você está vivendo dentro dessa casa, mas faz muito barulho nesse porão. Você ouve passos, você ouve gritos, você não consegue dormir dado o barulho que ocorre nesse porão e tudo o que acontece no porão está interferindo diretamente na casa. Só que você não sabe se no porão existem ratos, ladrões, pessoas, fantasmas, histórias. Você não sabe o que ocorre naquele porão. Você só sabe que o porão interfere diretamente na realidade da casa. Este porão é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o porão cheio de barulhos, cheio de situações, de recordações, de pessoas interferindo diretamente na realidade consciente da casa. Freud dizia que aquilo que não se torna consciente repete-se como destino. O nosso porão é esse nosso inconsciente, que não se torna consciente, a não ser via psicanálise. É exatamente isso que a psicanálise faz. Ela abre o porão e ilumina o inconsciente. Uma vez o porão iluminado, você escolhe. Se são ratos, vai detetizar. Se é alguém que mora lá, você vai mandar sair, entender por que mora. Se são lembranças, fantasmas, animais, janelas abertas, você vai resolver o problema do seu porão. Porque agora o porão está iluminado e você tem condição de lidar com o que está lá dentro. A psicanálise, ela dá nome àquilo que estava oculto. Ela organiza o que estava confuso e ela devolve sentido ao que parecia perdido. Ela te dá liberdade para escolher o que fica, o que permanece ou o que precisa ir embora da sua vida. Muito mais do que uma profissão ou antes de ser uma profissão, a psicanálise é um processo de cura, um processo de revelação, um processo de autoconhecimento, mas também de liberdade e das mais eficazes que eu conheço. Porque quando você entende as raízes da sua dor, você se reconcilia com a sua própria história. Quando você entende os autores que escreveram a sua história, você escolhe escrever uma nova história. A psicanálise, ela não é só um conjunto de técnicas, ela é uma forma de ver o ser humano, inteira, profunda, prática e verdadeira. A psicanálise é o espaço onde a alma encontra palavras, onde o silêncio se transforma em escuta e onde o passado deixa de ser prisão para se tornar aprendizado e fermento para o futuro. E é por isso que eu digo e repito, a psicanálise não muda apenas a mente. Ela muda o olhar, ela muda o ambiente, ela muda as relações, ela muda a nossa vida. Ela muda a maneira como nós entendemos o amor, o sofrimento, os relacionamentos, o sucesso, a fé, a vida, você. Depois de conhecer a psicanálise, você nunca mais vê o mundo do mesmo jeito. Eu adoro conversar com meu esposo, e muita gente conhece o Jorge, e até fazem brincadeiras na rua comigo. Cadê o Jorge? E ele brinca assim às vezes eu peço a opinião dele de alguma coisa e ele fala assim: depois que eu estou fazendo psicanálise, a minha percepção sobre isso mudou. Porque depois de tanto conviver comigo e ouvir tanto de psicanálise, ele já sabe muito de psicanálise. Mas ele mesmo relata a percepção dele a respeito das coisas, das pessoas, dos relacionamentos e até da própria carreira. Mudou muito. Eu tenho amigos, inclusive terapeutas dos meus filhos, que eles dizem: nossa, como seus filhos têm uma visão diferente de mundo, como eles são maduros, como eles têm uma leitura lúcida do mundo. Mas óbvio, eles convivem com psicanálise desde a mamadeira. A psicanálise, ela é um estilo de vida, ela é um óculos
que vai nos fazer perceber tudo ao nosso redor de uma forma muito diferente, muito lúcida. E estando lúcidos, fazemos escolhas. No escuro, tropeçamos em pessoas, traumas, dores, histórias, coisas mal resolvidas. Se você tem vontade de estudar psicanálise, mas ainda está cheio de dúvidas, se sente que uma parte sua já sente esse chamado e outra parte sua pensa, será que é para mim? Esse vídeo é para você, porque talvez a psicanálise seja exatamente o que estava faltando na sua vida. Não apenas como profissão, muito além disso, mas como um caminho de autoconhecimento, propósito e liberdade emocional. Pense sobre isso. Se algo dentro de você grita quando você ouve meus vídeos, possivelmente a sua alma está pedindo por leitura, e essa leitura é a psicanálise. Antes de começar a me aprofundar nesse tema, eu quero te fazer um convite muito importante, talvez o mais importante da sua vida, o que vai mudar a sua vida para sempre. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, vai acontecer um aulão gratuito e ao vivo, 100% online, que eu preparei para você. Não é apenas uma aula teórica, é uma experiência profunda e transformadora de psicanálise. Nesse encontro eu vou te mostrar na prática como a psicanálise ajuda a curar traumas, ela ressignifica dores antigas e ainda desperta em você um propósito de vida. Vai ter exercício de escuta psicanalítica, nesse dia 3 de novembro vai ter vivências práticas e reflexões que podem mudar radicalmente a sua forma de enxergar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. O link para se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e fazer logo a sua inscrição. Não perca a oportunidade, é 100% online e gratuito. Você pode começar a perceber situações a partir dessa aula que você nunca tinha visto na sua vida. Então, mais do que um convite, é uma convocação para que você mergulhe dentro de si. Agora vamos falar das principais dúvidas, objeções, dos medos que talvez estejam te impedindo de dar o primeiro passo. Muita gente acredita que só pode ser psicanalista quem fez a faculdade de psicologia ou outra faculdade. Isto é um mito. E por isso eu amo tanto a psicanálise, porque a psicanálise é acessível. Se alguém diz para você, se algum instituto, se alguma escola de formação diz para você que precisa ter uma formação para fazer psicanálise, está mentindo. Existe uma lei, CBO 2515-050, que habilita qualquer pessoa com ensino médio completo a cursar psicanálise. A psicanálise é a ciência da liberdade. A psicanálise quer ser acessível para todos. Qualquer pessoa que disser alguma coisa diferente disso, vá à lei e mostre a lei. A psicanálise é uma formação independente, com um método próprio, onde você aprende a se tornar psicanalista. Freud, o criador da psicanálise, não era psicólogo, ele era médico. Winnicott, um dos maiores psicanalistas de criança, era pediatra. Lacan era neurologista, um dos maiores psicanalistas da história. E tantos outros, como Michel Foucault, que era filósofo, como Viktor Frankl, que era psiquiatra, como eu, que sou filósofa. E muitos dos primeiros psicanalistas vieram de áreas completamente diferentes. Professores, padres, filósofos, escritores, pessoas com ensino médio completo. O que forma um psicanalista não é o diploma, é estudar num instituto sério e o preparo emocional e a vivência com a escuta humana. O que prepara um psicanalista é o desempenho durante o estudo, é estudar muito e sempre. Psicanalista não para de estudar, você vai estudar a sua vida inteira. O seu processo de formação serão 12 meses, mas as pessoas me perguntam, André, que tanto que você estudou? Eu estudo até hoje, eu estudo todos os dias. Mas desconfie de pessoas que tornem a psicanálise difícil para você. A psicanálise é uma ciência de livre acesso para todos que sentem esse chamado no coração. Eu tenho alunos de todas as áreas, engenheiro civil, por exemplo, que me disse que sabia construir casas, mas que não sabia reconstruir pessoas. Ele tinha dificuldade de lidar
fazer gestão de pessoas na empresa dele, com os pedreiros, com os profissionais que trabalhavam com ele. Hoje, ele é psicanalista, atende online e falou que pela primeira vez para ele alguma coisa fez sentido. Concomitante, ele mantém a empresa dele de engenharia e ele falou: Andréia, a minha gestão de pessoas melhorou 1.000.000% depois que eu concluí a psicanálise. Outra dúvida muito comum é a seguinte: eu não tenho tempo para estudar. Eu sei, eu entendo. A rotina de todo mundo é pesada. O dia parece curto, o trabalho exige muito, mas não é tempo em termos de formação em psicanálise, é o ritmo. A psicanálise pode ser estudada em blocos curtos, no seu ritmo, direto do celular. Eu sempre digo, o que transforma não é estudar 10 horas num dia, mas 30 minutos todos os dias, com constância e presença. Eu, inclusive, recomendo aos meus alunos, não corram com os módulos. Estude 30 minutos por dia. Em 12 meses você estará formado. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem 30 minutos por dia para você? São 30 minutos apenas durante um ano para você. Em 30 minutos você vai estudar a sua aula, vai aprender um conteúdo denso online na hora que você quiser. Não são aulas ao vivo, são aulas gravadas. Então esses 30 minutos pode ser a hora que você chega do trabalho, pode ser de manhã bem cedo, pode ser no horário que você entender. 30 minutos, além de um conteúdo denso, você vai receber ao final um exercício terapêutico que vai transformar a sua vida em todas as aulas. Uma aluna minha, a Júlia, ela trabalha em um hospital e tem 2 filhos pequenos. Ela quase desistiu. Me deu muito trabalho, toda hora me falava: eu vou desistir, porque ela achava que não ia conseguir. Hoje ela concluiu a formação, está com a agenda cheia, tem mais de 25 pacientes, cobrando R$150 o preço da sessão, e aí você soma esse valor, ela está ganhando mais de 16 mil por mês, com atendimentos online e com agenda cheia. O segredo não é tempo livre, é propósito. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Você tem 30 minutos por dia para investir numa formação e transformar a sua vida? Aí vem a questão do custo. Ah, mas é muito caro me tornar psicanalista. Caro comparado a quê? Caro é continuar preso nas mesmas dores, sem transformação. Caro é passar anos em uma profissão que não te faz feliz e não te traz rentabilidade financeira. A formação em psicanálise, ela não é um gasto, ela é um investimento. Ela transforma a sua vida e ainda abre portas para uma nova profissão, humana e rentável. Vamos pensar aí num valor. Quanto você investiria por mês em terapia? Eu posso te garantir que você vai pagar 1/5 disso. Um exemplo real disso, que eu já passei dessa objeção sobre custo, é a Fernanda, uma aluna nossa. Ela era professora da rede pública. Entrou na formação para se entender melhor, para lidar melhor com os alunos, mas começou a aplicar o que ela aprendia. E os colegas começaram a pedir ajuda. Em pouco tempo ela abriu um espaço na própria casa, começou a atender online e hoje vive de atendimentos online, inclusive muitos pacientes fora do Brasil. O investimento que ela achava alto, hoje ela garante que é a sua liberdade. Qual o preço você está disposto a pagar para transformar a sua vida, seus relacionamentos, suas emoções e principalmente até a sua vida profissional? Outra dúvida constante: e se eu não conseguir ajudar as pessoas? Esse medo eu acho maravilhoso. Esse medo mostra que você tem responsabilidade. 50% para ser psicanalista você já tem. Mas ele não pode te paralisar. O medo, ele é um sinal. O medo não é uma faixa de pare. O medo é um sinal para te dizer: seja responsável, estude, se forme, se dedique. Mas o medo não pode ser lugar de paralisia. Ou o medo serve para nos alertar a respeito de nós, ou o medo serve para nos paralisar. Qual você vai escolher? A formação existe justamente para te preparar, passo a passo, com teoria e prática e supervisão. Inclusive tem um módulo que te ensina a atender os primeiros passos, as primeiras perguntas. Nós vamos te capacitar para se tornar psicanalista. Então não faz sentido você fazer um curso e no final não conseguir atender.
nós também somos responsáveis com o que nós te entregamos. Você não começa atendendo sozinho, você vai amadurecendo dentro do processo. Eu lembro de um aluno meu, lá de quando eu tinha uma escola pequena e uma formação presencial, ele me disse: nossa, eu tenho medo demais de ouvir alguém chorar e não saber o que fazer quando alguém estiver chorando ou alguma situação traumática que alguém trouxer. Depois de alguns meses, ele me contou: doutor, hoje eu entendo que não é sobre consertar o outro, é sobre acolher. Quando alguém chora no meu consultório, eu acolho e eu me torno um lugar confortável onde essa alma pode descansar. Isso é psicanálise. Aprender a ouvir de verdade e ser um ser humano acolhedor. Mas aí eu gosto de tratar, quando eu falo de objeções, do mito clássico. Inclusive os próprios profissionais fazem isso. A psicanálise é só para psicólogos. Isso, além de ser inverdade, é um absurdo. Isso é reserva de mercado e nós não vamos permitir. Não é. A psicanálise não é só para psicólogos. A psicanálise é uma área livre e autônoma. Ela não está ligada à psicologia. Ela é uma área autônoma. Ela é uma profissão aberta a qualquer pessoa disposta a estudar o ser humano, a atuar com ciências humanas, a atuar com saúde mental. No Brasil e no mundo há milhares de psicanalistas que não são psicólogos. Freud, o maior psicanalista, Lacan, o grande Lacan, não eram psicólogos. E fizeram, e como tantos psicanalistas que existem no Brasil e no mundo, fazem trabalhos incríveis, ajudando as pessoas todos os dias. Não permita que as pessoas venham te dizer que para fazer psicanálise tem que ser profissional da área de psicologia. Isso é reserva de mercado e isso não existe. E nós não permitiremos que esse discurso subsista. Outra dúvida que trava muita gente é o medo de não ter cliente. Nossa, se eu me formar e não tiver cliente? Só que a procura por ajuda emocional nunca foi tão alta. Vivemos uma época de ansiedade, depressão e crises existenciais. O Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo, o terceiro em depressão e o maior com afastamentos trabalhistas por transtorno de burnout. As pessoas estão sedentas por escuta e acolhimento. Hoje, você não precisa de um consultório físico. A maioria dos meus alunos que eu formei, quando eu tinha uma escola anterior presencial, eles atendem online, de casa, de qualquer lugar. Aliás, se você quiser mudar para a praia e atender de um apartamento na praia, você vai atender. Eu tenho alunos que começaram atendendo amigos e hoje tem fila de espera. O mercado existe e ele cresce a cada ano. O que falta não é cliente, o que falta é preparo. Eu tenho vários cases e nós vamos colocar nas redes de pessoas que começaram a atender e que estão com a agenda cheia, por indicação do próprio Instituto André Vermont. Outra coisa que as pessoas também falam e que eu acho engraçado e mandam mensagens para mim na rede social, enfim. André, mas eu não tenho experiência na área de saúde. Eu também, quando comecei, não tinha. E o médico, quando começa, também não tem. E o psicólogo, quando começa, também não tem. Tudo bem, a maioria não tem. E todo mundo precisa partir de um ponto zero. Tem alunos que são advogados, arquitetos, empresários, professores. O que importa não é o que você fez até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é você saber para onde você quer ir. Não ter experiência na área de saúde não é um fator que vai te dificultar. Todo mundo que começou na área de saúde um dia não tinha experiência. A psicanálise ensina do zero e te conduz com segurança em cada etapa. E eu posso te garantir isso. Outro medo comum também das pessoas, quando me procuram para saber se tem jeito para psicanálise, me perguntam muito: eu tenho medo de lidar com traumas, com histórias que as pessoas vão vir me contar. Esse medo é absolutamente normal e necessário, porque ninguém quer machucar o outro. Mas a psicanálise te ensina a lidar com isso com segurança, com técnica e com ética. Você aprende a escutar, interpretar e respeitar os limites de cada história.
É tão lindo a formação porque você vai vendo você se tornando psicanalista. Os alunos me mandam mensagem: professora, no meu dia a dia, com os meus funcionários, com o meu marido, com os meus filhos, eu já me pego super psicanalista. Eu já me pego ouvindo as pessoas. Eu já me pego conseguindo ressignificar a história para as pessoas. Você vai ver que isso vai crescendo dentro de você. E o mais importante, você vai aprender a não carregar a dor do outro como se fosse sua. Você vai acolher, mas não vai levar para sua casa. E eu vou te mostrar um pouco disso e muito mais ainda no aulão do dia 3/11, às 8 horas da noite, com um exercício sobre cura de traumas. Lá eu vou te mostrar uma das ferramentas que você vai aprender durante o curso e que você vai poder usar no seu consultório. Eu vou usar diretamente com você. Você vai entender na prática como a psicanálise ajuda a organizar as emoções e transformar feridas em força. Tem também pessoas que me dizem: mas eu já tentei tantas outras coisas e não deu certo. Eu já fiz outros cursos e não deu certo. Tudo bem. Talvez o que faltou antes foi método, clareza, suporte e propósito. Se os meus vídeos entraram para você, se os meus vídeos te prendem, se a minha fala te chama a atenção, talvez o seu coração esteja ardendo, dessa vez de uma forma diferente, porque dessa vez existe propósito. A psicanálise é diferente, porque antes de transformar o outro, ela transforma você. Eu lembro de um aluno meu, Marcos, que tentou várias formações, terapias, coaching, daí para frente. Só quando estudou psicanálise, ele entendeu o que bloqueava ele de atuar nas profissões. Uma história não resolvida com o pai, uma autossabotagem. É provável que a psicanálise, bem antes de te formar psicanalista, ela vai te ajudar a rever todas as suas histórias. O Marcos curou aquilo e foi então que ele encontrou o propósito de vida dele. E ele me disse outro dia uma frase linda: a psicanálise não me deu uma profissão, ela me devolveu a minha identidade. É sobre isso. Antes da formação, vai acontecer uma transformação. Durante o período de estudos, você vai ser transformado para só então ser formado. Outra pergunta muito comum que chega para mim: será que psicanálise é para mim? A psicanálise é para quem sente o chamado de compreender, de curar e de ajudar. A psicanálise é para quem quer crescer na vida. A psicanálise é para quem quer se entender. A psicanálise é para quem quer curar filhos saudáveis e que não herdem os seus traumas. A psicanálise é para quem não quer ver o seu matrimônio se dissolvendo porque você não se entende, não consegue entender o outro. A psicanálise é para quem quer levar a transformação de vida para as pessoas. A psicanálise é para quem quer ajudar outras pessoas a transformar histórias com um final muito triste em histórias com um final que pode ser bem bonito e bem diferente. Não importa a idade, a profissão ou a história. Se existe dentro de você esse desejo de se conhecer, de ser um ser humano melhor, de ajudar os outros, de transformar seus relacionamentos e sua família, a psicanálise é para você. E o medo financeiro? E se eu investir e não tiver retorno? Lembre-se, o retorno vem com o preparo. A nossa parte nós faremos, caberá a você fazer a sua. Teremos as melhores aulas, as melhores metodologias, os melhores exercícios, mas cabe a você fazer a sua parte. A demanda é real, o mercado está pedindo por profissionais, o mercado está crescente. Muitos psicanalistas, ou a maioria deles, vivem de psicanálise. Outros vivem de psicanálise e têm uma segunda fonte de renda sólida. Investir em conhecimento é plantar em terra fértil. Investir em conhecimento nunca é custo, é sempre benefício. O Einstein dizia que uma alma que se abre para o conhecimento nunca mais volta ao tamanho normal. Impossível você se abrir para o conhecimento e isso ser uma perda ou um custo. E aí muitas pessoas me procuram e eu acho bonitinho, especialmente senhores e senhoras idosas, já aposentados. Andréia, mas eu me aposentei agora, eu era professora, eu estou com 60 anos, eu acho que eu não tenho mais idade. Posso te dizer, isso é ótimo. E talvez isso para você seja uma vantagem competitiva. A maturidade é uma vantagem. Primeiro, que quando você atender o seu primeiro paciente, ele não vai te perguntar quantos anos você se formou. Ele vai olhar para você
e entender que ele está diante de uma pessoa madura, que tem conhecimento cronológico da vida. Isso já é uma vantagem competitiva para você. A maturidade é uma grande vantagem. Ela traz bagagem, empatia e sabedoria. A maioria ou muitos dos meus alunos começaram depois dos 50 ou dos 60 anos, uma nova vocação. E eu sempre recomendo para as pessoas, é preciso ter bagagem existencial para se tornar psicanalista. Se o seu caso é que você já tem uma idade que você considera avançada, isso vai te dar uma bagagem existencial maravilhosa para você levar para o setting terapêutico. O contrário também acontece. O contrário também acontece. Muita gente, eu sou muito jovem, ninguém vai me levar a sério. Muito pelo contrário. Como você é jovem e vai se preparar muito, o respeito vai vir do preparo e não da sua idade. Como você é jovem, você vai trazer para suas sessões energia, insights atuais. Você vai poder atender talvez adolescentes, crianças. Talvez vai ser aí a sua fonte de renda, talvez é aí que você vai se identificar. Ou talvez você como jovem vai atender pessoas com transtornos relacionados ao mundo digital. Ninguém melhor que você jovem para entender e falar sobre isso. Não tenha medo, você vai conseguir, independente da sua idade. Tem pessoas também, alguns alunos ou pessoas que querem fazer a psicanálise que dizem: eu tenho medo de não entender a teoria. Tudo bem, a teoria parece difícil no começo, mas uma das diferenças do Instituto Andrea Vermont, você se conectou comigo na internet não foi à toa. Eu transformo conteúdos difíceis, complicados, em conteúdos fáceis de serem entendidos, em conteúdos práticos. Esse é meu compromisso com você. Diferente de todas as formações em psicanálise do Brasil, a minha formação é a única onde você vai ver uma teoria difícil transformada num método simples e prático de entendimento. Você não vai precisar decorar conceitos, você vai precisar compreender pessoas, a começar por você. Doutor André, mas e se eu não tiver disciplina para estudar? Então, a disciplina não nasce da força de vontade, ela nasce do propósito. Ela nasce de você se comprometer com você, estudar diariamente. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Quando você assistir as primeiras aulas, você vai ficar viciado. Naturalmente, você não vai querer deixar de estudar. Mas e se eu estudar, fizer psicanálise e não for reconhecido? O reconhecimento vem com a dedicação e com a seriedade. Toda profissão, isso não é da psicanálise, ainda que você não escolha a psicanálise. Qualquer profissão que você escolher vai exigir de você dedicação e seriedade. A psicanálise é uma ciência que tem mais de 100 anos de história e ela é respeitada no mundo inteiro. Quem se forma com comprometimento conquista credibilidade. Eis aqui eu que posso dizer isso. A sua credibilidade se dará pela sua seriedade e pela sua dedicação. Doutor André, e financeiramente, como é que é? Dá para viver de psicanálise? Dá para viver disso? Sim, e cada vez mais. A procura é tão grande que muitos profissionais têm lista de espera. Alguns começam conciliando com o trabalho atual e depois fazem uma transição completa. Faz uma conta aí junto comigo. A maioria dos meus alunos hoje cobram de R$150 a R$200 a sessão. A maioria dos meus alunos não tem menos que 25 pacientes na sua carteira. Aí você vai fazer aí essa conta. Soma quanto que isso vai dar. Um pacote aí de R$200, nós estamos falando de 4 sessões por mês, nós estamos falando de R$800 só daquele paciente. Multiplica isso por 25 pacientes, você vai saber quanto que você pode ganhar ao final do mês. Menos que 15 mil, eu te garanto que você não vai ganhar. É uma profissão extremamente rentável, mas que nos deixa feliz porque a gente vai conseguir a nossa satisfação financeira ajudando outras pessoas. E se eu não conseguir equilibrar estudo e trabalho? É como eu já te disse anteriormente, a formação é online, flexível e adaptável à sua rotina. Muitos institutos e até nos criticam. Porque são aulas gravadas. Sim, são aulas gravadas. Para que todas as pessoas que queiram tenham acesso. Para que não fique preso a um horário onde muitas pessoas que sonham estudar não poderiam estudar. É por isso que a nossa aula é gravada. Porque você poderá fazer em qualquer horário, de qualquer lugar, da China ou da Bahia, dentro do seu fuso horário, dentro da sua rotina.
Talvez você é mãe de família, está amamentando, e você vai ter tempo 10 horas da noite, a hora que o seu filhinho dormir. A psicanálise é para você. Nós quisemos criar um curso que atingisse todas as pessoas e que tornasse a psicanálise democrática. Por isso as aulas são gravadas e não são aulas em tempo real, para que nós democratizássemos e desde a mãe de família que está amamentando até o CEO da empresa, todos pudessem e tivessem o direito de estudar. Você estuda no seu tempo, sem precisar parar a sua vida. E se a minha família, os meus amigos não me apoiarem, me criticarem? Isso provavelmente vai acontecer. Isso acontece. Muitos alunos chegam para mim com isso. Doutora, meu marido me critica muito. Doutora, meus filhos têm me criticado, meu grupo de amigos. E isso te ensina justamente que nós precisamos de uma ferramenta potente e poderosa para lidar com isso. A psicanálise vai te ensinar a lidar com as críticas. A psicanálise vai te ensinar a lidar com a necessidade de que o outro te valide e te aplauda. Se ninguém te aplaudir, você não faz? Se ninguém te apoiar, você para? A psicanálise vai te ensinar a olhar para isso. Por que você precisa de plateia para que você consiga realizar qualquer projeto seu? Quando você se conhece, a opinião dos outros deixa de te controlar e passa a ser ínfima. E tem gente aí que ainda fala, mas será que eu faço psicanálise? Já existem psicanalistas demais. Na verdade, não. O número de pessoas precisando de ajuda é infinitamente maior que o número de profissionais disponíveis. Outro dia eu falava com a doutora Ana Beatriz Barbosa, muito conhecida e uma amiga e parceira querida, e ela me dizia, Andréia, o número de pessoas que precisam de terapia e o número de terapeutas nunca vai bater. Para pensar, na minha percepção, a maioria ou todas as pessoas merecem e precisam de terapia. Esse número nunca vai bater, nunca vai ter profissional demais. Se você se estudar, se capacitar, for ético, trabalhar direito, não vai faltar paciente para você, além dos pacientes que o próprio Instituto Andréa Vermont vai derramar para você, haja visto o número de pessoas que diariamente me procuram querendo ser atendidos pelos meus alunos. Há espaço e sempre haverá, para quem trabalha com amor, com competência e seriedade. Eu tenho a graça de poder dizer, nenhum aluno meu tem menos que 25 pacientes em sua carteira. Graças a Deus. E se eu não tiver vocação para psicanálise? Vocação não é um sentimento, vocação não é um espírito, vocação não é um negócio que acontece. A vocação se constrói. Quanto mais você estuda, mais você se descobre. Quanto mais você estuda, mais vocação você tem. Quanto mais você se apaixona pela psicanálise, mais vocacionado você se torna. E doutora, precisa estar fazendo terapia para fazer psicanálise? Eu não estou fazendo e nem nunca fiz terapia. Tudo bem, isso não é um problema. Durante a formação, você vai ter oportunidade de fazer terapia, você vai ter oportunidade de crescer junto com o conteúdo, junto com a formação. Isso é uma preocupação para depois. O autoconhecimento faz parte do processo. Você vai precisar fazer sua análise pessoal, mas deixe para se preocupar com isso na metade do curso para frente. Mas eu já faço terapia. Mas eu quero começar logo de início. Maravilhoso. Mas isso não é pré-requisito. Não precisa estar em terapia para cursar psicanálise. Doutora Andréia, demora muito para se formar? Não. Em pouco tempo, eu considero pouco, 12 meses, você já pode começar a atender. E o ritmo é você quem define. Se você estudar 30 minutos por dia, em 12 meses você estará formado e apto para atender. O ritmo vai ser definido por você. E se eu não conseguir me sustentar com a profissão de psicanálise? Olha, eu posso te dizer o seguinte, o mercado existe e ele é sólido, a profissão é sólida e pessoas buscando ajuda emocional só aumenta ano após ano. Quem estiver preparado terá espaço. E eu posso garantir, tem alunos que eu tenho o prazer de dizer, se prepare, você estando preparado, haverá espaço para você. Doutora André, se eu quiser fazer psicanálise, mas eu não quero me tornar psicanalista, eu não quero atuar em atender pessoas. Posso te dizer? Eu ouvi uma frase dessas no Rio de Janeiro agora algumas semanas atrás e é a mais pura verdade. A gente deveria ter psicanálise na escola desde o primeiro ano do primário.
A psicanálise é a ferramenta mais eficaz de autoconhecimento que eu conheço. A psicanálise é uma oportunidade da gente entrar em contato com saúde mental. Como eu dizia, essa conta nunca vai fechar, nunca vai ter terapeuta para todo mundo. Por isso nós precisamos trazer saúde mental à pauta da mesa de jantar, da mesa de escritório, do nosso dia a dia. A psicanálise viabiliza você entender de saúde mental, especialmente a sua. A psicanálise é o melhor método de autoterapia que eu conheço. Nesse curso, você vai ter por mês pelo menos 23 aulas ou, teoricamente, 23 sessões de psicanálise, onde você vai entender o conteúdo. Ao final vai ter um exercício de autorreflexão, um exercício didático, olhando para aquele conteúdo e fazendo você mergulhar no seu inconsciente. É infinitamente mais barato do que uma sessão de terapia, o que você pagaria na aquisição desse curso e a ferramenta que você vai ganhar com autoconhecimento. Eu te garanto, e eu vou lavrar em cartório, se ao final do curso você não melhorar o seu autoconhecimento, eu te devolvo o seu valor. Se ao final do curso, esse curso não mexer profundamente com suas entranhas e você não se tornar um ser humano que se conhece mais as pessoas, acessa o seu consciente, eu devolvo o seu dinheiro. A psicanálise não é só para quem quer atuar como psicanalista. A psicanálise é para quem, em especial, quer ser um ser humano melhor. Imagine um advogado que entende de psicanálise. Como ele sairia na frente do mercado? Como ele atenderia melhor os seus clientes? Como ele entenderia melhor dos processos, dos crimes, das situações de divórcio, dos pedidos por bens e brigas familiares? Imagine uma professora que vai entender de onde surgem transtornos, como transtorno de espectro autista, como TDAH e todas as neurodivergências atuais. Imagina uma fisioterapeuta que vai entender que 80% das doenças têm causas emocionais. Ela vai tratar o pescoço, a dor nas costas, a dor na perna, sabendo em qual dor de alma ela está tocando. Imagina um personal trainer ou um nutricionista que vai saber as razões reais e as emoções reais que faz com que uma pessoa ganhe peso, coma, seja compulsiva. Imagina uma enfermeira que vai entender muito melhor os seus pacientes, que vai ser muito mais acolhedora. Imagina uma mãe de família, o quanto ela vai poder não deixar para os seus filhos a herança dos seus traumas. Imagine um pai de família, podendo ser um pai muito melhor, um esposo muito melhor, entendendo que as suas ações impactam direto nos seus filhos. A psicanálise é para todos. A verdade é que todas essas dúvidas que nós trouxemos até aqui são normais, mas nenhuma delas é razão para você desistir. Você pode até dizer para mim que não quer fazer psicanálise, mas não venha me dizer que é por causa de alguma dessas dúvidas ou porque você não entendeu. A psicanálise é um caminho de transformação, de cura e de reencontro com a sua essência. E talvez o que você mais precise agora não seja de mais certezas, não seja de mais respostas. O que você precisa agora, você que está assistindo esse vídeo, é de coragem. Se dentro de você existe esse chamado de compreender a sua alma, de compreender a alma humana de outras pessoas, de mudar a sua vida, de mudar os seus relacionamentos, de acessar o seu inconsciente, de entender o que acontece no seu porão, de curar as suas feridas e de outras pessoas e transformar, ressignificar vidas. Então esse é o seu caminho. Não diga que a psicanálise não é para você. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou te guiar em um aulão gratuito. E ao vivo, que pode ser o seu ponto de virada. Vamos falar sobre cura de traumas, libertação emocional. Vamos falar sobre os primeiros passos para você construir uma carreira sólida e humana. E mais do que uma aula, eu te prometo um encontro com a sua própria alma. Eu te prometo um encontro com você. Você tem um encontro marcado com você. Tem muita coisa dentro de você gritando. E dia 3 de novembro, essa voz precisa ser ouvida. O link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Reserve o seu lugar, prepare esse dia, pegue um caderno, um lugar tranquilo e o coração aberto. Porque depois desse aulão, você não vai mais olhar para você mesmo, nem para o mundo da mesma forma.
Depois desse aulão, você não vai mais olhar para o mundo, nem para as pessoas, nem para tudo que acontece da mesma forma. A psicanálise é para você. E para você que chegou até aqui nesse vídeo e gostou do conteúdo de psicanálise, após o dia 3 de novembro, na Black Friday, nós vamos lançar uma oferta imperdível para quem quer fazer psicanálise, formação em psicanálise no Instituto Doutora Andréa Vermont. Então, não perca essa oportunidade. A psicanálise é para você e nós viremos com uma oferta maravilhosa que não vai aparecer mais. A psicanálise é sim para você. No dia 3 de novembro nós temos um encontro e o primeiro passo é agora. Faça logo sua inscrição, participe no dia 3 e entenda o quanto você pode começar o próximo ano com um comportamento absolutamente diferente e uma possibilidade de futuro totalmente diferente. Te espero no dia 3, te vejo com o maior carinho do mundo e com muita energia para entrar na sua vida de uma vez por todas e nunca mais a sua vida ficar da mesma forma.